Paz do Senhor, irmãos, que bom vê-los aqui. Lembrando rapidamente, sábado que vem é ceia do Senhor. Na semana da ceia, vigia, ora. Tanta briguinha para você não tomar a ceia. Aí você fica com vergonha, não vou no culto. Então, semana de ceia é semana de vigiar. Você vem tomar a ceia do Senhor. Se brigou, pede perdão a Deus para outra pessoa, vem tomar a ceia. Mas semana de ceia é semana de vigiar, é semana que o inimigo gosta de perturbar a vida da gente com coisinhas pequenas que ficam muito grandes. Se você quiser saber sobre a escola de oração, procura a pastora Hilda. Dia 24 cai num domingo, vai ter culto aqui normal, é uma época da igreja que viaja muita gente. Seja lá quem for que sobrou aqui, vai ter culto dia 24 às 19 horas. Dia 31 cai no domingo, então neste domingo do dia 31, o culto não é às 19 horas, o culto será às 22 horas, porque é o culto da virada. Mas eu vou lembrar você por WhatsApp, se você não recebe minhas mensagens, fala comigo, porque eu gosto de lembrar que são detalhes que saem da rotina. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor amado, nós colocamos esse período na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor não gosta de ajuntamento religioso, nós também não gostamos. A palavra do Senhor diz que o Senhor não gosta de religião morta, nós também não gostamos. A palavra do Senhor diz que nós não podemos nos mover vazios do Teu Espírito Santo, temos que ser revestidos de poder, e é isso que nós queremos. Queremos limpar a casa do nosso coração para sermos revestidos de poder e servirmos o Senhor dentro daquilo que o Senhor tem para nós, no ponto geográfico da terra que o Senhor tem para nós. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, estamos confiando que nesse momento o Senhor mais uma vez vai nos alcançar com a Tua graça, mais uma vez vai nos alcançar com a Tua misericórdia, mais uma vez vai tocar o nosso coração, mais uma vez vai falar conosco, mais uma vez vai nos alinhar com o Senhor, com a Sua vontade, com o Teu Espírito Santo, para nos usar para a glória do nome do Senhor. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, oramos por esse período, oramos por esse momento, não estamos cumprindo religião morta, nós queremos a presença do Senhor, do Teu Espírito Santo, queremos fazer diferença. Oramos em nome de Jesus, esteja conosco, abençoa-nos, enche-nos do Teu Espírito Santo e fala com cada um de nós. Amém. Nesta noite eu quero falar das últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Todas as palavras do Senhor são importantes, quer Ele tenha falado na época do Velho Testamento, quando Ele apareceu na forma do anjo do Senhor, quer Ele tenha falado pelo Espírito Santo, pelos profetas, quer Ele tenha falado enquanto Ele ensinou, quer sejam as Suas palavras ali na cruz: está consumado, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento o Senhor simplesmente estava dizendo: decidimos na eternidade que eu ia morrer pelos pecados da eternidade. Falamos pelos profetas que eu viria, me tornaria homem, morreria pelos pecados da humanidade. Está feito, eu já vim, eu já fui sacrificado, agora eu entrego nas Tuas mãos o meu espírito. E assim Jesus morreu, como decidido, como profetizado, cumprindo as Escrituras. Todas as palavras do Senhor são importantes, as Suas últimas palavras na cruz, as Suas palavras no livro de Apocalipse, mas hoje eu vou falar das últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Ele morreu, e a palavra do Senhor disse que Ele ressuscitaria no terceiro dia. No terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele não estava exatamente igual mais. Não é que mudou a sua natureza divina, e nem mudou a sua natureza humana, nem mudou os seus atributos, mas Ele ficou um pouco diferente a partir da ressurreição.
A palavra do Senhor deixa bem claro, principalmente ali no grego, a pessoa era sepultada, enrolada em 2 lençóis bem apertado, e um lençol para todo o corpo, e havia um lençol ou um pano para o pescoço e cabeça. O Senhor Jesus ressuscitou, ele varou os lençóis, e os lençóis ficaram intactos. E ele saiu do túmulo, e ele ressuscitou, como estava escrito que ele ressuscitaria. E a palavra do Senhor diz que anjos de Deus desceram das regiões celestiais para a terra. A maior parte dos anjos funcionam de maneira invisível. Eu imagino um grupo de anjos, mas a palavra do Senhor cita 2 deles. Não sabemos os nomes, mas os anjos, quando tem nome na Bíblia, é Gabriel ou é Miguel, mas nós não sabemos quem desceu. 2 anjos desceram do céu. Mateus disse que a aparência deles era de relâmpago, que as suas roupas eram brancas, e Lucas disse que as suas roupas e eles brilhavam como o sol. 2 anjos desceram das regiões celestiais, um deles, na maior facilidade, deu um tapinha naquela pedra bem pesada, que precisava que muitos homens empurrassem, e a pedra rolou na maior facilidade. O Senhor Jesus, quando morreu, segundo Lucas deixa claro que centenas de discípulos de Jesus saíram da Galileia e foram até a Judeia e eram testemunhas dos últimos dias de Jesus. A palavra do Senhor deixa claro que depois que ele entrou em Jerusalém, ele tem alguns dias de ministério em Jerusalém, que ele ministra de manhã até a noite. Então ele vai para o Monte das Oliveiras, onde tinha uma pequena aldeia chamada Betânia, a 1 quilômetro ali do templo, e ali toda a logística da equipe de Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, e eles passavam a noite no Monte das Oliveiras. E assim, durante muitos dias, Jesus ensinou e fez muitos milagres antes de morrer. Depois de ter entrado naquele jumentinho em Jerusalém, durante alguns dias, foi ministério muito intenso até ele ser preso. Centenas de discípulos de Jesus foram testemunhas dos seus últimos dias, testemunhas da Galileia. Centenas de discípulos de Jesus viram a sua morte. Centenas de discípulos de Jesus viram ele sendo sepultado. Mas as mulheres observam detalhes que os homens não observam. Jesus teve discípulas que andaram com ele na Galileia e eram mulheres ricas. Elas ajudaram financeiramente as viagens missionárias de Jesus e dos apóstolos. A saber, Maria Madalena, da aldeia de Magdala, a mulher tinha dinheiro. Joana, Susana, esposa de um administrador do palácio de Herodes, que ficava em Tiberíades, somente 8, 9 quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus tinha sua casa. Se fosse alugada nos fundos na casa de Pedro, nós não sabemos, mas ele tinha uma casa em Cafarnaum, a 8, 9 quilômetros estava Tiberíades. Ia lá entre as discípulas de Jesus, Maria Madalena, Joana, Susana, Salomé, Maria, mãe de Tiago e João, que era uma senhora, já que os seus filhos eram adultos, e outras mulheres. As discípulas de Jesus viram que ele havia morrido às 3 horas da tarde, porque o sábado começaria às 18 horas, ele foi sepultado rapidamente. E as mulheres sabem o lugar de todas as coisas nos mínimos detalhes. Elas perceberam que sepultaram Jesus, mas faltavam as ervas aromáticas. Você acha que os discípulos de Jesus perceberam alguma coisa? Só essas mulheres que iam perceber. Ei, peraí, sepultaram Jesus, mas não é assim não. Sepultaram Jesus, está faltando enrolar com as ervas aromáticas. Domingo de manhã nós vamos lá e nós vamos resolver isso. Ele vai ser sepultado direitinho. As mulheres observam detalhes, sabem o lugar de todas as coisas nos mínimos detalhes, onde fica o sapato, onde fica a toalha. Isso aí é com mulher. Ela ensina os maridos, ensina os filhos.
As mulheres só têm dificuldade com o lugar dos móveis na casa. Uma hora põe o sofá aqui, o sofá ali, poltrona aqui, poltrona ali. Tirando o lugar tirando os móveis, ela sabe o lugar de todas as coisas. Domingo de manhã, as discípulas de Jesus resolveram: nós vamos lá no túmulo, nós vamos enterrar ele direito. Porque elas observaram detalhes. Elas levantaram cedo, estava escuro, pegaram as ervas aromáticas e foram até o túmulo, mas Jesus não estava mais lá. Os anjos do Senhor haviam descido, a pedra havia rolado. Quando os anjos do Senhor desceram e brilharam na escuridão, no cemitério, na sepultura, os soldados morreram de medo e ficaram paralisados. Porque anjo é anjo, anjo aparece, anjo desaparece. No que eles desapareceram, os homens saíram correndo e as discípulas de Jesus chegaram, ficaram atônitas, perturbadas, desorientadas. O túmulo aberto, Jesus não está aqui. Quando os anjos aparecem de novo e um deles diz para elas: quem vocês estão procurando? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele não está mais aqui. Aconteceu como Ele disse para vocês na Galileia. Ele seria entregue nas mãos de pecadores, morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Vão e avisem os discípulos. Lá foram aquele grupo de mulheres. Não tinha só essas 4 mencionadas por nome, tinha outras discípulas de Jesus. Lá elas foram até o cenáculo, coisa de 5, 6 quadras. Então elas foram acordar os discípulos: acorda aí, está cedinho, eu tenho um recado, nós vimos os anjos, Jesus está vivo. Na mesma hora levanta Pedro sempre muito impulsivo, junto com João, Maria Madalena. Eles voltam lá para o túmulo, questão de 5, 6 quadras. As demais mulheres voltaram também. Demoraram um pouquinho, possivelmente para voltar, para retornar. Tinha uma senhora com eles, não dava para correr tão rápido assim. Tinha uma senhora, mãe de 2 discípulos de Jesus. Talvez esperaram um pouquinho. Talvez voltaram na mesma hora, mas num passinho mais lento. Se um dia você visitar Jerusalém, você vai perceber que tem umas subidinhas ali. Na foto parece tudo plano, na prática tem umas subidinhas. Não é fácil você sair do cenáculo, ir para o túmulo tão rapidamente assim, ou para a área que possivelmente estava o túmulo. Mas as outras mulheres foram mais devagar. Mas o livro de João mostra que João chegou primeiro, ele era mais jovem. Maria Madalena chegou e chegou Pedro. João olhou o túmulo, viu os lençóis, corpo nenhum. Jesus havia varado os lençóis, não entrou no túmulo, mas Pedro é Pedro. Pedro olhou, Pedro fez questão, entrou no túmulo, olhou de pertinho, entrou no túmulo, olhou de pertinho os lençóis, ficou admirado, não tinha palavras, não sabia o que estava acontecendo, voltou para o cenáculo e Maria Madalena ficou ali sozinha chorando. Jesus apareceu para Maria Madalena, conversou com ela, está lá no livro de João. Não demorou muito, as mulheres que tinham ficado para trás se reencontraram com Maria Madalena. Nós não sabemos exatamente o ponto, mas o livro de Mateus nos dá a impressão que elas estavam mais para o túmulo do que para o cenáculo. E Jesus aparece agora a segunda vez para esse grupo de discípulas que levantaram cedo, que queriam sepultá-lo bem certinho. Deixou claro que estava vivo, e tanto Jesus como os anjos mandaram um recado para os discípulos: fala para eles que eu estou vivo, e nós temos um encontro ali na Galileia. Elas voltaram, e agora não era só recado de anjo, agora elas tinham visto Jesus. Pela segunda vez elas estão de volta no cenáculo. Lá está os 11 de porta fechada, morrendo de medo de judeus. Lá volta as discípulas de Jesus. O caso aqui mudou, nós o vimos, ele está vivo. E eles não acreditaram muito.
Ao longo daquele dia, Jesus apareceu para Simão. Ao longo daqueles dias, Jesus apareceu para os discípulos de Emaús. E ao longo daquele dia, quando as portas estavam fechadas, Jesus apareceu para os discípulos. Lucas 24, eu vou ler vários versos. Por fim, eu vou focar nas últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Esse é o propósito dessa noite. Lucas 24, verso 1. No primeiro dia da manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Verso 2, encontraram removida a pedra do sepulcro. Verso 3, Lucas 24, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Verso 5, estavam no sepulcro, estavam no cemitério. Aparecem 2 seres, 2 anjos, brilham muito. Verso 5, amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão, e os homens, ou os anjos na forma de homens, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e João, Salomé, segundo Marcos, e as outras discípulas que nós não sabemos os nomes, que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Verso 12, Pedro todavia levantou-se. Sabemos que ele voltou lá com João e Madalena pelo Evangelho de João. Pedro todavia levantou-se, correu ao sepulcro, entrou no sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho intactas. Jesus passou pelos lençóis e nada mais. Afastou-se e voltou admirado do que acontecera. Voltou para o cenáculo. As outras mulheres vieram para a região do túmulo, encontraram Maria Madalena. Jesus apareceu para elas. Elas retornaram para o cenáculo. A história aqui mudou. Eu vi Jesus, nós vimos Jesus, ele está vivo, ele tem um encontro com vocês na Galileia. Será no fim da tarde. Morrendo de medo das autoridades judaicas e das autoridades romanas, portas fechadas, Jesus apareceu, e essas são as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus em 40 dias. Teve várias aparições. Jesus apareceu para Simão, não temos os detalhes. Jesus apareceu para Maria Madalena, só um pouquinho de detalhes. Jesus apareceu para Tiago, seu irmão, e não sabemos os detalhes. Jesus apareceu para 500 pessoas, talvez na Galileia, talvez na Judeia, não temos os detalhes. Jesus aparece para os 11 no primeiro dia, e é aparição substanciosa com muito conteúdo. Jesus aparece uma segunda vez na Galileia, é aparição substanciosa com muito conteúdo. Jesus aparece ali no mar da Galileia, conversa com Pedro: você me ama? E Jesus aparece pela terceira vez de maneira muito substanciosa, 40 dias depois do primeiro dia, quando ele sobe aos céus. As palavras de Jesus nos 3 eventos bem substanciosos são estas, presta bem atenção. Lembra das palavras do Senhor quando ele disse várias vezes: um rei antes de sair deu ordens, deu dons, talentos, foi embora. Aí quando ele voltar, ele vai perguntar: o que você fez com seus talentos?
que você fez com as minhas últimas palavras? O que você fez com meus mandamentos? Os discípulos estavam de recuperação, eles tinham tirado 0. Jesus havia ressuscitado e eles não creram, 0. E eles estavam em recuperação durante 40 dias. Mas eu tenho algo para te dizer, vai ter a recuperação da recuperação. Eles estavam em recuperação, tinham tirado 0, Jesus fez revisão 3 vezes, com profundidade, para que eles entendessem. Agora eles tinham que crer, Jesus estava diante deles vivo, e Jesus mostrou nas Escrituras várias vezes. E eles sabiam que tinham que esperar o poder do Espírito Santo. Só aí então eles passaram e se tornaram os discípulos vitoriosos do livro de Atos. Mas tem recuperação da recuperação. Quando Jesus voltar, todos nós vamos fazer a prova final. O que vocês fizeram com as minhas últimas palavras? O que vocês fizeram com os meus mandamentos? O que vocês fizeram com o ensino dos apóstolos, que demoraram para entender, mas entenderam e escreveram o Novo Testamento? O que vocês fizeram com a minha palavra e com o meu ensino? O que vocês fizeram? Quando o rei voltar, é a prova final. Quem crê em Jesus está salvo. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que as nossas obras serão julgadas. Aquilo que foi carne, na força da carne, vai queimar que nem palha, e só vai sobrar o que é ouro e prata, que significa obra do Espírito Santo através de nossas vidas. Aquilo que não é do Espírito Santo não tem eternidade. Aquilo que é na carne vai perecer, não tem valor. Quando Jesus voltar, antes de nós julgarmos até anjos, as nossas obras serão julgadas, e Ele nos jogará à luz de sua palavra, principalmente à luz de suas últimas palavras. As portas estavam fechadas, eles estavam morrendo de medo. Jesus se apresenta diante deles, e Jesus, quando ressuscita, está parecido com um anjo. Ele aparece e desaparece a hora que Ele quer. Ele materializa a hora que Ele quer, e Ele desaparece a hora que Ele quiser. E se Ele materializar, Ele come a hora que Ele quiser. E se Ele quiser sumir, Ele some com o almoço e tudo a hora que Ele quiser. Exatamente como os 3 anjos que visitaram Abraão. As portas estavam fechadas, Jesus apareceu e disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus foi enviado para o mundo. Quando Jesus nasceu, os anjos falaram para os pastores: Ele é o Salvador do mundo. A palavra do Senhor diz que o Messias de Israel, Ele é o Salvador do mundo. A palavra do Senhor diz que o Messias de Israel é luz dos não-judeus. O Messias de Israel é luz dos judeus e luz dos não-judeus. A palavra do Senhor diz, Isaías 49, verso 6, que Ele é luz dos gentios, luz das etnias da terra, luz dos povos da terra, e a sua salvação chegaria até os confins da terra. Por isso Ele disse para os discípulos: como o Pai me enviou para o mundo, eu estou enviando a minha igreja para o mundo, eu envio vocês para o mundo. Evidentemente que 11 discípulos não aprenderiam todas as línguas do mundo. O mandamento era para eles e para a igreja de Jesus durante todos os séculos. Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Soprou sobre ele o Espírito Santo. Eles estavam aterrorizados, pensando que ele era um espírito. Ele disse: sou eu mesmo. Veja aqui, esse espírito tem corpo. Olha aqui a minha mão, olha os meus pés.
E segundo João, olha aqui o lado onde colocaram a lança, sou eu mesmo, eu estou vivo. O que vocês estão comendo? Estão comendo peixe? Comeu peixe com eles. Jesus ressurreto é exatamente assim, ele aparece, desaparece, materializa, e assim o Senhor se mostrou vivo, que estava vivo diante deles, e deu uma aula, porque eles tinham reprovado, tinham tirado 0, não acreditavam que ele ia ressuscitar, não acreditaram nas palavras dos anjos via as mulheres, não acreditaram nas palavras das mulheres que já haviam visto Jesus. Os discípulos tinham tirado 0. Aí o Senhor faz toda uma revisão. Lembra o que eu falei quando eu ainda estava com vocês? Lucas 24, verso 36. Lucas 24, 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Segundo João, soprou sobre eles o Espírito Santo. Segundo João, disse: como o Pai me enviou, eu vos envio. Verso 37, aqui em Lucas 24, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: porque vocês estão perturbados? Porque levantam dúvidas no coração de vocês? Vejo as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me, vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos, os pés. Porque não creram ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Verso 24, 44, começou a revisão. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Falei muitas vezes. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Tudo isso aqui é passado. Jesus está falando de uma revisão de fatos passados. Estava escrito que eu viria, eu vim. Estava escrito que eu sofreria, eu já sofri. Está escrito que eu ia morrer, eu já morri. Está escrito que eu ia ressuscitar, eu já ressuscitei. Tudo isso aqui era fato passado. Verso 47 é a história da igreja ao longo dos séculos. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Verso 50, Lucas pula para 40 dias depois, quando Jesus subiu aos céus. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, que estava no Monte das Oliveiras, a 1 quilômetro do templo. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Os apóstolos estavam de revisão, estavam de recuperação, tinham que fazer revisão, tinham esquecido tudo, não lembraram mais nada, e o Senhor agora vivo diante deles, abre o entendimento e mostra nas Escrituras que ele tinha que padecer e ressuscitar, mas que em seu nome se pregasse arrependimento a todos os povos da terra, porque ele é o único caminho para Deus, para todos os povos da terra. O Messias de Israel é a luz dos não-judeus, e a sua salvação chegaria, como já chegou nos nossos dias, até os confins da terra.
Lucas 24, verso 47, é futuro, ainda ia acontecer na história, ainda está acontecendo na história. Em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Esta é a história da igreja, esse é o mandamento de Jesus, é isso que nós temos que fazer, são as suas últimas palavras, elas são inegociáveis, porque Ele é o Senhor. Mas as palavras são para a igreja, não é exclusivamente para uma pessoa aprender todas as línguas do mundo. Eu fui aprender inglês a partir de 22 anos de idade e foi difícil. Muitas horas de estudo, muito exercício, muita repetição, muita interação social. É difícil aprender uma língua como adulto, aprender 2, 3 nem se fala. Eu fui aprender espanhol muito mais fácil, eu desisti, que eu, de alguma forma na minha cabeça eu tenho português e inglês. Se eu conectar a parte que tem inglês, sai que sai. Se eu conectar a parte que tem português, sai que sai. Mas eu morei na Inglaterra há 5 anos. Aí eu fui estudar espanhol sem sair do Brasil. Eu não falava nem inglês, nem português, nem espanhol. Na hora de falar então, estava começando a falar entonces. Na hora de falar, vamos perguntar, eu falava, vamos preguntar. Aí bagunçou, porque não era nem português, não era nem espanhol. Aí eu ganhei a cidadania italiana, fui estudar italiano, língua bonita, linda, maravilhosa. A língua latina aconteceu a mesma coisa, não falava nem português, nem italiano, nem espanhol. Deixei de lado as línguas latinas, porque eu moro no Brasil, e para preservar a língua inglesa, sem confundir, então eu procurei preservar só as duas, já que uma terceira morando no Brasil mais bagunçou. Quando o Senhor deu um mandamento, não era para uma pessoa aprender todas as línguas do mundo, é para a igreja cheia do Espírito Santo estar envolvida na evangelização mundial, para a igreja cheia do Espírito Santo. Mas as pessoas se incomodam que algumas pessoas são chamadas para ir até os confins da terra. Presta bem atenção aqui nas estatísticas. O IBGE diz que tem 40 milhões de evangélicos. Eu acho que não tem, que muita gente diz que é crente na hora da pesquisa, mas não é. De qualquer maneira, no IBGE consta 42 milhões, vamos arredondar para 40 milhões. 10% é 4 milhões, 1% é 400 mil. A última pesquisa da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, pegando todos os brasileiros, uma pesquisa muito bem feita, pesquisando muitos dados e muitas fontes, de quantos brasileiros são missionários, esse número dá 15 mil. Mas nesse 15 mil eles estão considerando somente as pessoas que no nosso Brasil ou fora do nosso Brasil vão para as regiões mais carentes, entre os quilombolas, sertanejos, imigrantes, ribeirinhos e fora do Brasil em outras culturas e no Brasil entre os indígenas. 15 mil é bem menos que 400 mil. 400 mil é 1% dos evangélicos do Brasil. 1% de 1% seria 40 mil. Ainda assim as pessoas se incomodam que 15 mil pessoas são missionários. Eles são os 15 mil obedientes, e os que oram por eles e os sustentam, o enviam, são os obedientes, porque Jesus disse: em meu nome, o único Salvador, o único caminho para Deus, em meu nome será pregado arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, e Ele é o Senhor. Ele fala e nós obedecemos, Ele é o Senhor. E quando Ele voltar, não tem segundo critério, o critério é a palavra dEle, porque Ele é o Senhor. Quando Ele voltar, alguém vai dizer assim: eu não gostei, eu achei que não precisava. E você manda alguma coisa? Eu achei que eram as necessidades só do Brasil. Você manda alguma coisa? Eu sou o Salvador do mundo.
Então, as pessoas que têm chamado, sem constrangimento, devem ir embora para o campo missionário, porque a maioria, que é menos de 1%, que não é 0,5%, que não chega a ser 0,25%, a maioria fica, e sempre ficou. Atos capítulo 13, o Espírito Santo disse: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. 2. Toda a igreja ficou em Antioquia, na Síria. Toda a igreja que falava grego tinha que evangelizar na Síria. A igreja fica, a maioria fica, não é nem 99% que fica, é praticamente 100% que fica. 100% não pode transferir as necessidades do Brasil para 15 mil que foram para as áreas mais carentes do mundo. Quem fica é responsável. Eu sou responsável por Araçariguama porque eu moro aqui. Quem foi para o Marrocos, se vira lá. Eu sou responsável. Por isso, quando eu posso, eu visito os vários lares de Araçariguama, nos discipulados, nas reuniões de oração, em cultos evangelísticos, porque eu vou dar conta do lugar onde eu estou. E quem é chamado para outro lugar, vai para outro lugar, e na estatística não dá nem 1%. E Jesus, que é o Senhor, quando Ele voltar, Ele perguntar: o que você fez com os dons? O que você fez com os talentos? O que você fez com as minhas últimas palavras? Como que na sua região, na sua cidade, você fez diferença? E quando eu te chamei para você largar tudo, você foi? Não, eu pensava diferente. Eu achava que o senhor não mandava nada. Eu achava que se tinha necessidade no Brasil, não precisava. Então eu pensei, considerei, achei que o senhor estava errado, porque o senhor mandou a igreja fazer discípulos de todas as, mas eu achei que o senhor estava errado e eu fiz do meu jeito. Você sabe qual é a resposta de Jesus? Servo infiel. Você não vai administrar nada. Seus dons e os talentos ficam aí. Você vai ser salvo, mas você quase que não serve para nada, mas você está salvo. Esse aqui que foi fiel, 5 cidades, esse aqui 10 cidades, lá na plenitude do reino de Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor pedirá contas. Ainda no primeiro dia, naquela longa lição, mostrando nas Escrituras, e ele disse: eu irei com vocês. E ele disse: vai ter sinais. Quem falou foi o Senhor. Vocês vão expulsar demônios. Está no livro de Atos. Vocês pegarão serpentes, não é literal. Você não vê Pedro caçando serpente, toca de serpente para enfiar a mão no livro de Atos, e nem os pais da igreja. Numa certa ocasião, o Senhor Jesus disse: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão pisar sobre as obras das trevas, vocês vão repreender, vocês vão desfazer, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E se beber, não é para beber, se beber acidentalmente, se foi envenenado por causa do evangelho, não lhes fará mal algum. Às vezes Deus livra, isso é verdade, às vezes Deus não livra. No Império Romano, era normal envenenar. No Brasil, acontece, não é um jeito muito comum de matar pessoas. Na Indonésia é bem mais comum. As pessoas aceitam Jesus e são envenenadas na Indonésia. Aqui no Brasil não acontece com essa regularidade. Se beber alguma coisa mortífera, muitas vezes haverá livramento, outras vezes o Senhor permite que morram por ele, e Deus sabe o que faz. Logo naquele primeiro dia, teve uma visitação substanciosa, revisão das Escrituras, comprovação de que estava vivo. Vocês não vão sair de Jerusalém até serem revestidos de poder, mas nós temos um encontro lá na Galileia, estou esperando vocês. Segunda aula de revisão, lá eles foram para a Galileia. Mateus, capítulo 28,
Os discípulos estão de recuperação. Depois de muita profundidade, de muita Bíblia, de promessa de sinais e da presença do Senhor com eles, subiram para a Galileia, como as mulheres falaram, porque ouviram de Jesus, ouviram dos anjos, e possivelmente o Senhor Jesus também falou. Mateus 28, verso 16. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Não teve bronca. Já sabiam que ele tinha ressuscitado. Eles não estão mais na Judeia, eles estão na Galileia. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Me parece que não são os 11, me parece que são outros discípulos da Galileia. Possivelmente nesta aparição havia 500 pessoas, ou na aparição de Betânia. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele sempre teve toda a autoridade, porque Ele é o Senhor. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Trino Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês na Galileia, segunda revisão. O que vocês vão fazer depois que eu subir aos céus? Depois que o Espírito Santo os revestir de poder, o que vocês vão fazer? Vocês vão pregar o Evangelho com poder e com sinais. Vocês farão discípulos de todas as nações, não exclusivamente 11, a igreja de Jesus. Vocês vão ensinar tudo o que eu ordenei. Eu estarei com vocês. Essas são as últimas palavras de Jesus. O Evangelho tem que ser pregado em todas as nações. E as estatísticas mostram em todos os países que nem 1% vai para o campo missionário. Então não se preocupe com 0,25%. Não se preocupe, eles são os obedientes. Eles são os que procuraram obedecer a chamada de Deus. Não preocupa com eles, porque tem 99,75% que ficam na sua cultura, e o problema da sua cultura é seu. O problema da corrupção do Brasil é seu. O problema da injustiça no Brasil é seu. O problema da saúde, da educação, da falta de respeito com os professores na escola é seu. O problema das drogas é seu. O problema dos adolescentes morrendo, da maioria dos adolescentes negros que morrem nas comunidades, é problema nosso. O Senhor disse para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. 99,75% que fica. O problema do Brasil é nosso. O problema das comunidades quilombolas sem o Evangelho é nosso. O problema do sertão é nosso. O problema dos imigrantes é nosso. O problema das cidades menos evangelizadas é nosso. É problema nosso. O problema de Araçariguama é nosso. O problema de impactar essa cidade com o Evangelho é nosso. O problema de orar por esse povo é nosso. O problema para sair de casa, evangelizar, abrindo grupos de discipulado é nosso. O problema de socorrer os mendigos na praça de Araçariguama é nosso. Não é do missionário que foi. E por que ele foi? Tem necessidade aqui? Ele foi porque ele é obediente. Jesus mandou pregar o Evangelho nas nações. Não se preocupe com o que foi. Jesus não pedirá satisfação do que foi para nós. Ele falará o que você fez lá no Marrocos. Mas nós aqui, não adianta cruzar o bracinho, achar que não vai prestar conta para Jesus. Nós vamos prestar conta para Jesus. A nós as obras serão julgadas.
aquilo que foi na força da carne. Sabe essa brigaiada do meio evangélico que dá nojo? Sabe essas brigas nas igrejas que tem divisão, que dá nojo? Sabe essas brigas por eleição de diretoria em igrejas que dá nojo? Tudo isso é obra da carne e vai queimar diante do trono do Cordeiro. Obra da carne, brigaria, gritaria, vai queimar. Só vai sobrar obra do Espírito Santo de Deus. Nós vamos dar conta, irmão, é da nossa vida. Nós vamos dar conta do nosso trabalho, do nosso serviço, no lugar onde ficamos. Deus é testemunha que eu não queria estar no Brasil. Por tudo que eu sei da obra missionária, eu queria morar no lugar menos evangelizado do mundo. Eu queria ter morado entre a China e a Índia. Eu queria ter morado num pequeno paizinho chamado Butão. Difícil de pregar o evangelho ali. Eu teria que ficar no norte da Índia para pegá-los, porque quem mora no Butão, só sai do Butão, o nome já diz Butãozinho, se entrar na China ou se entrar na Índia. Então eu ia morar na fronteira, eu ia laçar eles na fronteira, já que dentro do Butão o rei é complicado. O Senhor não me autorizou, é uma longa história, Deus deixou claro. Pois o tempo que eu morei na Inglaterra foi muito bom, essa é outra longa história, eu dei frutos lá, essa é longa história. Aí eu queria ter morado no norte da África, no Marrocos. Deus sabe que eu queria morar nas áreas menos evangelizadas do mundo, por tudo que eu sei da Bíblia. O Senhor me mandou de volta, eu voltei que nem Jonas. O Jonas só não deu um chute naquela baleia, naquele bichão, porque não dava. Mas eu dava um chute naquele bicho. Então eu voltei que nem Jonas. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Vai dar bem, só tem crente aqui. A última coisa que eu quero é morar no meio de crente. Eu quero morar no meio de incrédulo, eu não quero morar no meio de incrente. Eu quero pregar o evangelho para quem não conhece Jesus. Eu não quero morar no meio de crente. Eu vim para essa igreja durante um ano, meu Deus. Falei, Senhor, eu quero pregar o evangelho, não quero morar no meio de crente. Crente é chato, crente briga, crente resmunga, crente murmura. Eu quero pregar para incrédulo. Depois eu entendi, porque Deus insistiu, que eu tinha um papel aqui, e é o papel do treinamento do envio dos missionários. Que eu tinha condição de fazer isso, junto com a Márcia e outras pessoas. E posso dizer de maneira resumida que muita coisa que acontece na África está ligado diretamente ao nosso trabalho. Esses missionários não estariam em Burkina Faso, vários que foram para lá, para o Senegal, para o Mali, possivelmente não teriam ido se não tivesse nos encontrado e conversado com a gente. Então tem muita coisa acontecendo no mundo porque eu fiquei, mas eu queria ter ido, e Deus sabe. Mas não estou reclamando, porque eu entendi. Eu vi a multiplicação do engajamento missionário por causa do meu trabalho na Associação de Missões Transculturais Brasileiras, na Missão Antioquia e tudo mais. Mas por tudo que eu entendia, eu não queria ter ficado. Eu queria ter ido embora, mas tendo ficado não está ruim, né, irmãos? Os missionários estão saindo, nós estamos aqui nessa igreja, nós somos irmãos. Mas não adianta reclamar da situação de Araçariguama sem orar por Araçariguama. Não adianta murmurar sem orar pela nossa cidade e a nossa região. Não adianta murmurar e não fazer nada nessa cidade. Não adianta murmurar e não fazer diferença nessa cidade ou nos lugares ao redor. Nós ficamos aqui, nós damos conta, é daqui mesmo. Jesus vai perguntar para nós: o que você fez em Araçariguama? Você queria ir para o Butão, você queria ir para o norte da África, eu te pus no Vale da Bênção. O que você fez em Araçariguama? E eu vou ter que responder, porque ele deu mandamentos. Os discípulos estavam em revisão, último dia da revisão, 40 dias depois, Atos capítulo 1. Esse é o último dia. Ele repete tudo.
Lucas está escrevendo para o seu amigo Teófilo, Atos capítulo 1, verso 1. Em meu primeiro livro e meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Verso 2: até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, mandamentos, por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Verso 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Durante 40 dias, várias vezes. Durante 40 dias, de maneira substanciosa, no primeiro dia, na Galileia e agora em Betânia. E os discípulos estão de recuperação, mas 4 dias se passaram, eles não têm dúvida nenhuma, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, é verdade, agora eles já compreendem as escrituras, estão impactados pela ressurreição, mas Jesus disse: não saiam de Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Não dá para fazer a obra de Deus vazio. No final de Lucas, eles iam para o templo adorar e orar, ou estavam no cenáculo, segundo Atos 1, entre um lugar e o outro, eles ficaram 10 dias em oração e louvor, esperando o derramar do Espírito Santo, para revesti-los com poder. Eles tinham o Espírito Santo, mas eles seriam revestidos com poder, porque não dava para sair de Jerusalém, não dava para começar a partir de Jerusalém, até ser revestidos de poder. Faz parte das últimas palavras de Jesus. Tem gente que quer só se enfiar no centro de oração e não sair mais. Irmão, é para fazer discípulo das nações. Se você não foi, é para fazer aqui. Acabou. Não se enfia lá e não sai mais. Porque tem que fazer um ciclo. Se separa para a consagração, para a busca, para revestimento e sai para evangelizar, sai para visitar, sai para fazer diferença. Vai na reunião de oração, leva um amigo, leva um visitante. Saiu, porque saiu, para e busca Deus. Porque buscou, sai. Porque saiu, para. Tem gente que só quer sair, não quer orar nunca, não quer estudar a Bíblia nunca, está vazio do Espírito Santo. E tem gente que só quer ficar no centro de oração, é alternado. Quando a igreja cresceu, os apóstolos falaram: olha, nomeia aí diáconos para isso, para isso, para isso, me libera aí, nos libera aí, porque nós vamos orar e ler a Bíblia. Nós vamos orar e ler a Bíblia. Não dá para fazer a obra de Deus sem consagração. Faz parte das últimas palavras de Jesus. E a palavra do Senhor é bem clara. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Deus vai dar o Espírito Santo para quem se humilhar. Somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo, somos selados com Ele, mas Ele nos revestirá com o poder do Espírito Santo para trabalhar para Deus. Mas tem que orar, tem que buscar. Se não orar, não buscar, o crente chato quando prega, o crente chato quando canta, vazio. Aquele sermão que, pelo amor de Deus, você olha no relógio, vai acabar, não acaba. Esse culto não acaba, é chato. Crente vazio é chato, dá sono. Crente que não se consagra não tem poder do Espírito Santo. Nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Tem que pedir, tem que buscar, não tem que ficar obcecado por experiência sobrenatural. Quando o poder de Deus vem, é sobrenatural. Mas se Ele não veio, Ele virá na hora que você sair para trabalhar. Na hora que você sair e tiver que expulsar demônio, você fica valentão.
Na hora que tiver que impor as mãos sobre os enfermos, você vai ficar valentão, porque você buscou a face de Deus. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Preste bem atenção. Uma vez, trabalhando numa campanha evangelística, um senhor negro, porque ele era negro, ele não era loiro, isso aqui não é racismo. Senhor negro, alto e forte, parecia um guarda-roupa de peroba. Homem negro, alto e forte. Ele tinha entregue a sua vida para a feitiçaria, e o capa preta pegou ele, mas pegou numa força, numa violência. Eu vou falar para você, eu não era nada ali, humanamente falando, para a glória do Senhor Jesus. Esse homem aqui de 1,69 m, se bobear, estou ficando velho, vai ver que é 1,68 m, porque disse que a gente vai encolher. Daqui a pouco eu vou ter que subir no banquinho para abrir a fechadura de casa, porque disse que vai abaixando, vai abaixando. Então esse baixinho aqui de 1,68 m, talvez, naquele momento eu fui tomado por uma autoridade do Espírito Santo. Eu repreendi as forças das trevas naquele senhor alto e forte. Por acaso ele era negro, ele podia ser loiro. Alto e forte, o demônio saiu na mesma hora. Naquelas semanas, irmão, eu orava 2, 3 horas em línguas. Eu estava em consagração por causa da campanha evangelística. Se você buscar a face de Deus, você será revestido de poder. Você perceberá se você precisa de poder. Se quando você fala dá sono, você está vazio. Se quando você prega dá sono, você está vazio. Se quando você visita, a pessoa não vê a hora de ser embora, você está vazio. Quando o Espírito Santo de Deus opera, tem quebrantamento, tem alegria, tem vontade de buscar a face de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus opera, a frieza espiritual vai embora. É Deus em nós, faz parte das últimas palavras de Jesus. Sejam revestidos de poder para serem testemunhas. Aí os discípulos, na revisão final, levantaram a mão, fizeram pergunta fora da matéria. Quando que o Senhor vai trazer a plenitude do reino de Deus? Jesus falou, isso não faz parte da matéria. Os tempos e estações estabelecidos pelo Pai não é do bico de vocês. Naquele último dia, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão testemunhas na cultura de vocês, na cidade de vocês, Jerusalém, na região mais próxima, Judeia, um pouco mais longe, Samaria, até os confins da terra. A estatística mostra que 99,75% ficam para Jerusalém, Judeia e Samaria, e 0,25% vão para os campos missionários. É uma mixaria. Não é nem 1% para a gente fazer polêmica porque que eles estão no campo missionário. Eles estão no campo missionário porque eles são obedientes. E nós que ficamos, qual é a nossa obediência? Qual é o nosso compromisso com o nosso povo? Qual é o nosso compromisso com a nossa cidade? Qual é o nosso compromisso com o nosso Deus? Qual é o meu compromisso de buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus para cumprir as últimas palavras de Jesus? Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Verso 9, tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, devem ser os mesmos. Os mais famosos na Bíblia é o Miguel e o Gabriel. Se é para dar recado é o Gabriel, se é para brigar é o Miguel. Surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram,
Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que é essa colina compridona, onde estava a aldeia de Betânia, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento ali todos os discípulos, os apóstolos. Verso 14. Todos eles se reuniram sempre em oração durante 10 dias, até serem revestidos de poder. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, com as discípulas, inclusive Maria, mãe de Jesus, com os irmãos deles. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja, e é visto uma língua de fogo repousando sobre cada um deles, uma língua para cada um deles, entre eles estava elas, Maria Madalena, Joana, Salomé, Maria mãe de Tiago e João, Maria mãe de Jesus. Em Atos 2, quando 120 saem do cenáculo, eles e elas, revestidos de poder, pregam o evangelho com poder. Joel disse que o Espírito Santo seria derramado. Filhos e filhas profetizariam, anciãos e anciãs teriam sonhos e visões. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, as mulheres são cheias do Espírito Santo, os homens são cheios do Espírito Santo, e Ele nos usa para a honra e glória do nome dEle. Não tem nada a ver com força física, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a presença de Deus, e isso é para nós. Quando Jesus voltar, o rei vai perguntar: o que vocês fizeram com os meus mandamentos? Minhas últimas palavras: eu sou o Salvador do mundo, eu morri, eu ressuscitei, eu subi, mas a igreja ia pregar, não eram os anjos, era o que você fez? Eu achei que eu mandava alguma coisa. Eu disse que era para preocupar só com a necessidade do meu país. Jesus vai falar: você não manda nada, quem manda sou eu. Eu mandei evangelizar para evangelizar. Se eu não mandei você para outra cultura, você tinha que ser ativo na sua cultura. Se você foi para outra cultura, seja ativo lá. Essas são as últimas palavras de Jesus. Eu quero chamar vocês aqui à frente, nós vamos orar. Vem todo mundo. Nós vamos orar pelo revestimento de poder para fazermos a obra de Deus. Nós vamos orar por esse processo em que nós ficamos clamando em oração e louvor para sermos revestidos, e aí nós saímos. Porque nós saímos, então nós ficamos. Porque nós ficamos em consagração, a gente sai. Porque a gente sai, a gente fica. A obra de Deus é alternada, é um tal de ficar na presença de Deus, buscar e clamar e sair. Saiu, tem que ficar. Não pode só trabalhar, só correr, vazio, sem presença de Deus, sem poder, mas também não é para enfiar no centro de oração e não sair nunca mais. É para buscar a face de Deus e evangelizar, e é para evangelizar e buscar a face de Deus. Irmão Samuel, você chama Samuel? Você que ajuda os irmãos do Iêmen, chama Samuel. Samuel, ora com ele, Samuel. Vai buscar o poder de Deus aí também, irmão. Junto com os nossos irmãos do Iêmen, que estão aprendendo português. O Vale da Bênção tem uma família que veio desse país muçulmano por causa de perseguições. Eles moram aqui conosco. Ora aí mesmo, tá bom? Vamos orar para o revestimento de poder. Imagina uma família que fala árabe, daqui a uns anos, em alguns lugares do mundo, como missionários. Que coisa maravilhosa. Se soubesse, irmão, árabe é tão difícil. As criancinhas de lá já nascem sabendo, falando, e a gente vai aprender árabe. Você quase pede para Jesus te levar, de tão difícil que é. Tem fonema que os missionários repetem o mês inteiro para sair da boca pela primeira vez. Certos fonemas culturais impossíveis para nós que falamos português. Irmão Carlos, busca alguém, arruma alguém para você orar também. As últimas palavras de Jesus são para todos nós. Os irmãos que vieram aí, alguém vai orar lá com eles, fazendo favor. Alguém vai orar com os irmãos que ficaram sentados.
Poder do Espírito Santo. As irmãs, alunas, vêm para frente. As últimas palavras de Jesus é para a igreja dele. Amém? Feche os seus olhos. Eu gostaria que você orasse. A meia voz, comece a orar. Comece a apresentar a sua vida diante de Deus. É muito simples. O seu Pai Celestial enviou o Filho dele para morrer por você. Teu Pai Celestial te ama. Teu Pai Celestial não faz acepção de pessoas. O teu Pai Celestial quer revestir você de poder. Teu Pai Celestial não faz acepção de pessoas. Às vezes nas igrejas, nos ministérios, eles gostam de dar a impressão que o pastor vai ser mais ungido, que o apóstolo vai ser mais ungido, que o missionário está acima de todo mundo. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz o seguinte: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Se você pedir, não tem para ninguém. Se você pedir, o missionário, o apóstolo, o pastor não serão mais ungidos que você. Se você pedir para o teu Pai Celestial, se você se humilhar, se você buscar, não há acepção de pessoas em Deus. Se você pedir, Ele perdoa os seus pecados. Se você pedir, Ele declara você justo. Se você pedir, Ele remove da sua vida toda a barreira. Se você pedir, Ele declara você digno, justo, por causa do sangue de Cristo. Se você pedir, Deus te revestirá de poder, Deus te usará. Se você pedir, Deus vai manifestar na sua vida os dons do Espírito Santo, mas tem que pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Não fica só olhando, não fica vendo a vida passar. Peça. Deus quer te ungir do Espírito Santo. Ele quer te revestir de poder. Ele quer te usar. Me parece que é na sua cultura, me parece que é na sua cidade, mas eu não ficarei surpreso se Deus levar alguns de vocês para o campo missionário. Mas não se assuste, não dá nenhum por cento, não se preocupe com 0,25% de missionários. Preocupe-se com a sua vida. Eu quero preocupar com a minha vida. Preocupemos em ouvir as últimas palavras do Senhor Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Busque revestimento de poder para ser testemunha de Jesus. O ponto geográfico da terra é irrelevante. O relevante é ser cheio do Espírito para ser testemunha. Aí quem ele tiver que levar para as áreas onde Cristo não foi proclamado, ele levará. E a maioria ficará na sua própria cultura para fazer diferença na sua cultura. Vai apresentando a sua vida diante de Deus e peça a Deus. Peça a Deus. Israel perdeu bênçãos porque não abria a boca para pedir. Israel abria a boca para dizer: não tem comida, não tem água. Abria a boca para murmurar, não abria a boca para pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Peça a Deus revestimento de poder. Peça a Deus para fazer diferença no mundo. Peça a Deus para fazer diferença na sua cidade. Peça a Deus. Não perca as bênçãos de Deus porque você não pede. Não perca as bênçãos de Deus porque você não busca. Não perca as bênçãos de Deus porque está cansado, estou com preguiça, estou esgotado. Peça a Deus.
Deus pode renovar as suas forças. Ele renovou as forças de Elias. Está cansado? Peça a Deus. Não se entregue. Não se entregue. O médico falou que eu estou dodói. Não se entrega. Fala, Jesus vai me curar. O médico falou que eu estou com anemia. Não se entrega. Quando tem anemia, tem preguiça. Não se entrega. Peça a Deus. Pai amado, nessa noite nós estamos pedindo revestimento de poder. Oh, Pai amado, nós queremos ouvir as últimas palavras do Senhor Jesus antes de subir aos céus. Ele voltará em grande poder e glória. Ele vai pedir satisfação. O que vocês fizeram com os dons, que vocês fizeram com os talentos, que vocês fizeram com as minhas últimas palavras. O que você fez? Resolveu interpretar, resolveu justificar o que você fez com as minhas últimas palavras. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Essas são as últimas palavras de Jesus. Eu louvo a Deus pelas pessoas dessa igreja que estão sendo usadas. Tantos cursos foram ministrados, tantos cultos, tantas reuniões de oração. Nesse final de ano, 2 novas reuniões de oração em Araçariguama. Uma no Jardim Brasil e outra aqui no loteamento Vale da Benção. Eu louvo a Deus pelos cultos nas casas, reuniões de oração. Eu louvo a Deus pelos discipulados. Eu louvo a Deus pela rede de crianças. Tantas coisas boas estão acontecendo. Mas eu quero louvar a Deus pelos novos líderes, os novos evangelistas. Eu louvo a Deus pelo discipulado explosivo. Eu louvo a Deus pelos frutos de 2018. Porque nós vamos terminar esse ano no fogo do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos começar o ano no dia 31 orando por 1 minuto, enche a minha vida, muda a minha vida. Nós vamos terminar esse ano buscando a presença de Deus para termos 2018 de vitória, de cura, de milagre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você tiver com enfermidade, expressa a Deus. Se possível, põe a mão no lugar da enfermidade. Se você estiver desempregado, expõe agora na presença de Deus. Problema familiar, põe na presença de Deus. Põe na presença de Deus os seus pedidos. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor os enfermos que aqui estão, e como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós dizemos, estão curados em nome de Jesus, do vivo Senhor Jesus. Colocamos os desempregados na tua presença e cremos que em breve serão chamados para o trabalho, para o emprego. Nós colocamos problemas familiares. Parece que não vai ter solução, parece que é uma guerra, parece que não tem fim, vai desaparecer em nome de Jesus. Colocamos essa semana, que seja uma semana de consagração. O culto mensal de ceia vem aí, nós queremos nos consagrar. Derrama do teu Espírito Santo no culto mensal de ceia, renova a tua igreja. Como da tristeza, da briga, dos ciúmes, da calúnia, do problema, cura a tua igreja. Tira o desânimo da tua igreja por causa das lutas, das calúnias que entristeceram. Tira os desânimos. Dá-nos um culto mensal de ceia para a honra e glória do nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Vão na paz do Senhor. Cumprimento os irmãos. Cumprimento os irmãos. Vem na ceia, não perca a ceia. Traga visita. Deus quer te usar. Deus quer te usar, encher você com o Espírito Santo. Deus quer glorificar o nome dele através de sua vida.
Você vai perceber diferença na sua casa, no seu lar, no trabalho. Você perceberá que Deus está com você. Os anjos do Senhor estão com você. Você vai perceber diferença. As últimas palavras de Jesus vão se cumprir na sua vida. Se alguém ainda quiser oração, vem à frente. Os pastores vão orar por você. Não fique com vergonha. Vem à frente.